Olá, pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula do professor Juraci e hoje nós iremos abordar as figuras de linguagem, certo? Claro que na língua portuguesa existem várias figuras de linguagem, mas nessa aula irei abordar somente as principais, aquelas que caem mais aí nas provas escolares do ensino médio e fundamental, tá bom? Caso você vá estudar para algum concurso, vestibular, Enem ou algo do tipo, aconselho a pegar a gramática e pesquisar na internet as outras figuras de linguagem, tá bom? Então, vamos começar. Primeiramente, a definição, figura de linguagem, também chamada de figura de estilo, é um recurso especial que se vale quem fala ou escreve para comunicar as expressões mais força, colorido, intensidade e beleza. Então, para quem sabe, na língua portuguesa nós temos um sentido literal, ou seja, aquele sentido proposto pelo dicionário, o verdadeiro significado da palavra. Também temos padrões específicos segundo aí a gramática normativa, que de praxe seria correto segui-lo sempre. Mas como a língua portuguesa dá uma certa liberdade para nós ao utilizarmos e fazer determinadas expressões, passar informações de determinada forma. Então, quando a gente foge aí desse sentido literal e desse padrão descrito pela gramática normativa, estamos aí fazendo então o uso de uma figura de linguagem. Então, a gente vai, a partir de agora, dependendo dessa relação entre esses elementos, entre os elementos da comunicação que nós já vimos em aulas anteriores, então nesse processo de fala, nesse processo de interação e comunicação, nós temos uma determinada intenção para determinada mensagem a ser passada. Então, quando você relaciona esses elementos, significado, significante, e o receptor e etc e tal, você consegue entender melhor a figura de linguagem que está sendo processada aí. Então, de acordo com determinadas relações que eu vou apresentar, eu vou apontar a figura de linguagem específica, vamos ver a estrutura dela e, a partir daí, uns exemplos práticos, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Tá. Então, relações entre som e sentido, o que seria isso? Então, tem figuras de linguagens ou figura de linguagem baseadas no princípio de que sons semelhantes correspondem a sentidos semelhantes. Então, quando você vai organizar um enunciado a partir do som para fazer uma correspondência ou uma relação a um sentido que esse som vai atrair para você, você vai estar utilizando duas figuras de linguagem, que seria a assonância e a aliteração, que aí elas vão mexer com essa relação de som e sentido. O som específico vai causar um determinado sentido para quem vai estar verificando essa estrutura aí que foi construída a partir dessas duas figuras de linguagem. Então, a assonância é a figura de linguagem que consiste na repetição de sons vocálicos com a intenção de provocar um efeito de estilo. Então, você vai verificar um texto, uma sequência de versos, né, um poema em si, onde você vai verificar lá que as vogais foram posicionadas numa determinada especificação sonora, digamos assim. Então, você vai verificar que os sons das vogais estão de propósito organizados para te causar um determinado sentido ou provocar um sentido específico em você. Então, quando você verificar essa arrumação no que diz respeito aos sons vocálicos, você vai ter a figura de linguagem chamada assonância. Agora, quando esses mesmos sons que foram organizados não forem das vogais e sim das consoantes, você vai ter a figura de linguagem chamada de aliteração. Parte do mesmo princípio da assonância, só que ao invés de sons vocálicos, serão os sons consonantais que terão aí uma determinada repetição a fim de causar um efeito de estilo no enunciado
onde essa construção foi inserida, certo? Então, vamos verificar 2 exemplos. Então, eu tenho aqui o poema A Onda, de Manuel Bandeira. Você, ao ler esse poema, vai verificar que a vogal A foi organizada de uma forma proposital. Então, o som vocálico que ela produz, digamos, poderia, né, despertar o sentido da onda propriamente dita que está mencionada neste poema. Então, você ao ler vai verificar essa organização sonora aí das vogais. Por isso, nós temos a figura assonância neste poema, a onda. Você dá uma lida direitinho e você vai verificar. Não vou me ater a ler, até porque o vídeo vai ficar mais extenso, né? E extenso. E não queremos isso, tá bom? Então, você nota aqui nesse primeiro poema que as vogais, ou a vogal A, foi organizada de forma a causar um efeito de estilo aí. O próximo exemplo. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Seria um trava-língua aí famoso, né, da época de infância, para quem não conhece. Você vai notar que ao invés da vogal, o que foi organizado aqui de forma sonora foi a consoante R. Então, aqui onde foi feito essa manipulação das vogais, nós temos a assonância, e aqui que foi feita o uso dessa consoante, nós temos a literação. Então, está bem explícito aí nos 2 exemplos o que seria a assonância e a literação. Beleza? Vamos para a próxima relação. Então, relações sintáticas. Então, no que diz respeito à estrutura do período ou à estrutura sintática, né, que as palavras vão estar dispostas aí no enunciado que você vai estar lendo, a partir do momento que há uma mudança da norma padrão, você vai ter aí 3 figuras de linguagem, que seria a anáfora, o assíndeto e o polissíndeto. O que seriam essas coisas? Então, quando você verificar lá digamos, num poema, onde mais acontece, que o início dos versos são iguais, você vai ter uma anáfora. Então, quando essa estrutura inicial for se repetindo no decorrer do enunciado, você tem uma anáfora. Quando você verificar que entre períodos sucessivos ou palavras sucessivas não existe o conectivo fazendo a ligação entre essas estruturas, você tem um assíndeto. Claro que você já deve ter o conhecimento aí do que seria um conectivo. Os conectivos da língua portuguesa, nós temos as conjunções, nós temos as preposições. Então, quando por algum motivo, né, geralmente proposital, não foi inserido aí esse conectivo para fazer essa ligação entre palavras, expressões ou orações, você tem a figura de linguagem chamada assíndeto. O polissíndeto, indo em oposição ao assíndeto, ele vai ter sim esse conectivo presente aí nessa sequência de frases, orações ou palavras. Mas tem um detalhe: esse conectivo ele vai aparecer de forma repetida, ou seja, ele vai aparecer várias vezes, indicando aí uma sequência de ideias, certo? Então, quando você notar aí que na estrutura que você está analisando tem um determinado conectivo aparecendo de forma repetida, você tem a figura de linguagem chamada polissíndeto, certo? Vamos aos exemplos. Então, aqui no poema A Estrela, você vai verificar aqui logo de cara, nesses 3 primeiros versos, que eu tenho uma estrutura inicial que ela está se repetindo nos 3 versos. Então, vi uma estrela, vi uma estrela, vi uma estrela. E logo aqui nesta estrofe, você também vai verificar nesses 3 versos que a estrutura inicial também está se repetindo. Então, era uma estrela, era uma estrela, era uma estrela. Então, neste poema está, né, notória a presença aí da anáfora,
certo? Neste caso, nesse segundo trecho, você vai verificar bem aqui nessa sequência de palavras e nesta outra sequência de palavras que elas estão emparelhadas e separadas por vírgula. Necessariamente seria, conveniente, ao invés dessa vírgula, nós termos conectivos, para, digamos, amarrar melhor as palavras e, digamos, para quem precisar ter um entendimento mais aprofundado do que estaria intencionado aqui. Mas, para causar um efeito X, o autor não utilizou os conectivos. Ele simplesmente separou as sequências de palavra por vírgula. Ao fazer isso, nós temos a figura de linguagem chamada assíndeto. E o polissíndeto, como eu já disse, que é o oposto a esta situação aqui, você vai ter o conectivo sim, só que de forma repetida. Então, ao ler aqui esse trechinho de Cabral do Nascimento, você vai verificar que a conjunção e aparece de forma repetida. Ela aparece uma, duas, três, quatro vezes. Então, quando um determinado conectivo aparecer de forma repetida, você tem aí a figura de linguagem chamada polissíndeto, certo? Se familiarizem com o nome para não escrever ele errado, tá ok? Porque você pode ter a intenção, mas escrevendo a palavra de forma incorreta não vale de nada, certo? Próximo. Desculpa. A relação entre o signo e o seu referente. Então, eu tenho signo, uma estrutura que ela contém um significado. E esse significado remete a um referente, uma referência, digamos assim. Então, quando essa relação entre signo e referente tem o intuito de intensificar, amenizar ou negar, o que esse signo representa, ou essa referência desse signo, você vai ter aí três figuras de linguagem. Nós relacionamos aí a hipérbole, o eufemismo e a gradação. Hipérbole, eufemismo, gradação. A hipérbole é bem fácil de identificar. Por quê? A hipérbole ela vai se caracterizar pelo exagero de uma determinada ideia. Então, você vai ter a intenção de passar uma determinada informação, só que você vai fazer isso, ou foi feito isso de forma exagerada, uma forma bem intensa. Então, quando isso acontecer, você tem aí a figura de linguagem chamada hipérbole. O eufemismo já é quando você, digamos, tem uma determinada situação chocante, uma coisa bem impactante, triste, desastrosa, e você quer transformar essa situação em algo mais ameno, menos chocante, menos traumatizante. Então, quando você faz isso, você utiliza, ou foi utilizada aí, a figura de linguagem chamada eufemismo. E a gradação é quando você tem aí uma enumeração, uma sequência de ideias onde as palavras vão te dar uma noção de algo crescente, que nós chamamos não, que vai até em direção ao clímax, que é o ápice da coisa, ou de forma contrária, que seria o anticlímax, ou seja, decrescendo. Então você vai notar, primeiramente, uma enumeração, uma sequência de palavras que vai te dar uma noção aí de crescimento ou de decrescimento, certo? Então a gradação também ela não é difícil de se observar, beleza? Vamos ao exemplo. Gente, eu estou falando muito rápido. Se eu estiver, volta o vídeo, porque não pode ficar muito extenso, senão o povo vai ver lá, ai meu Deus, é meia hora de vídeo, eu vou ver isso não. Então, vamos lá. Exemplos. Então, tem aí essa imagem, chorei litros, A pessoa chorando litros. Ai, meu Deus, isso não existe, ninguém vai chorar litros. Você está só querendo dizer de forma exagerada que você chorou bastante. Então, chorei litros seria uma hipérbole, certo? No outro exemplo, fofoqueira não, querida.
eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Então, essa pessoa, ela quis transformar o termo pejorativo fofoqueira em algo menos pejorativo. Então, ela fez aí essa transformação na expressão, ou deu um conceito novo, justamente para tentar amenizar a situação em que ela se encontrava. Então, quando você faz isso, você vai estar usando o eufemismo. Outros eufemismos mais assim comuns é quando você vai retratar a morte. Então, quando você vai dizer que alguém morreu, né? Você vai dizer que a pessoa bateu as botas, foi para o céu, cantou para subir, e assim por diante. Então, quando você ameniza uma situação desastrosa, você está utilizando aí a figura de linguagem chamada eufemismo. No outro exemplo, a gente tem aí uma propaganda a respeito de um determinado sanduíche, onde sobre ele disse enorme, imenso, colossal. Então, essas três palavras aí, em sequência, mostram uma situação gradativa. Por isso, está bem explícito aí a presença da figura de linguagem gradação. Do enorme vai para o imenso, assim chegando no clímax, sendo colossal. Então, nós temos aí o exemplo da gradação. Beleza? Então, vamos para a próxima. Relações semânticas, então aqui já vai mexer com o sentido, ou seja, o significado das palavras. Então, figuras de linguagem que exploram diferentes relações de sentido entre palavras ou entre uma palavra e seu significado, você vai ter aí as figuras de linguagem metáfora, comparação, metonímia, a prosopopeia, a antítese e o paradoxo. Minha nossa, 6 figuras de linguagem de uma vez, juntando com as outras que eu já falei. Imagina isso tudo numa prova, fora as outras figuras de linguagem que existem por aí. Então, daí você tira que é necessário um estudo bem bacana. Se você tiver dúvida, volta o vídeo, assiste tudo de novo. Se a dúvida persistir, deixa aí nos comentários a pergunta que logo estarei respondendo para você, tá bom? Então, a metáfora é a figura de linguagem que transporta a palavra ou expressão do seu sentido literal para o sentido figurado. Então, você sabe que as palavras da língua portuguesa, elas têm um significado literal, ou seja, próprio dela, aquele significado que está lá no dicionário. A partir do momento que você pega essa mesma palavra e transforma ou muda o significado dela para atingir uma determinada intenção, você está utilizando a figura de linguagem chamada metáfora, certo? A comparação, como o próprio nome diz, você vai ter dois elementos sendo comparados na sua estrutura para atingir uma determinada intenção. Então, a comparação ela é bem fácil de você perceber. A metonímia, já avisando, para você identificar que ela está acontecendo, você tem que ter uma bagagem vocabular e uma bagagem de referências muito grande, porque a metonímia ela é uma troca de palavras e essas palavras elas são relacionadas. Então, digamos, eu tenho uma frase com uma determinada palavra colocada ali, só que ela deveria, aliás, de novo. Eu tenho uma frase com uma determinada palavra, só que deveria ser colocada uma outra palavra. Só que para causar a intenção específica, o autor optou por esta, sendo que deveria ser a outra. E elas são relacionadas. E no caso da metonímia, ela acontece em determinados casos. Dependendo da prova ou enfim, do que você for fazer, além de identificar a metonímia, você tem que também descrever o caso que ela acontece. Eu não vou colocar os casos aqui porque, como eu disse, o vídeo ficaria imenso e não tem como ser dessa forma, porque essa não é a intenção do meu canal, transformar o vídeo numa coisa maior, muito grande, enfim. Eu vou estar
na hora que eu for mostrar os exemplos e explicando alguns casos, mas você pode estar se aprofundando aí pela internet ou utilizando uma gramática, tá bom? No que diz respeito aí aos casos em que a metonímia acontece, certo? Então vamos aí para as próximas. A prosopopeia, que nome esquisito, né? Parece centopeia, mas não é centopeia, é prosopopeia. E também já vou lembrando, ou dizendo, enfim, a prosopopeia ela tem um segundo nome. Ela pode também ser chamada de personificação. Então, se você verificar no seu exercício da sua prova, personificação é a mesma coisa da prosopopeia. Então, quando é que ela acontece? Então, se você verificar lá no seu enunciado que alguma coisa que é inanimada, irracional, tiver sido atribuído a esse ser ou essa coisa sentimentos ou atitudes próprias dos seres humanos, você aplicou aí ou está lá nessa situação a figura de linguagem prosopopeia, também chamada de personificação, certo? Então, verificou que algo inanimado ou irracional está tendo atitudes ou sentimentos próprios dos seres humanos, você tem uma prosopopeia. A antítese já consiste na aproximação de palavras que expressam ideias opostas. Então, você vai ter no mesmo enunciado uma palavra X e logo após o oposto dela, certo? Aí você vai enfatizar esse contraste delas duas a fim de atingir uma determinada intenção. Então, na antítese, você vai trabalhar literalmente com a oposição dessas palavras que foram escolhidas para atingir uma determinada intenção, certo? O paradoxo, não confundindo com a antítese, ele também vai utilizar essa, digamos, situação de palavras opostas, mas não a palavra em si, como a antítese vai trabalhar. O paradoxo ele vai utilizar mais a ideia, certo? O conceito de oposição dessas palavras a fim de atingir algo lógico. Ou seja, mesmo tendo esse uso aí de coisas que são opostas, que deveriam, né, se cancelar, no que diz respeito ao paradoxo, esse conceito de oposto, ele tem a finalidade de atingir algo lógico, uma reflexão lógica, certo? E você vai verificar melhor isso aí quando nós chegarmos no exemplo, tá certo? Então vamos lá. Primeiro exemplo. Então eu tenho aqui acorda Armando, você não sabe que o amor é como uma flor. Então nessa frase eu tenho o elemento amor e tenho o elemento flor. Notem que a estrutura como está sendo escrita aqui, eu estou comparando esses dois elementos. Então, o amor, que é o sentimento, está sendo comparado com este ser que seria a flor. Notem que a palavra como ela está marcando esse sentido de comparar um ser com o outro. Você pode ter outras expressões, tipo tal qual, né? Então, para ter realmente a comparação, a figura de linguagem de comparação, você vai ter uma palavrinha marcando esse processo de comparação entre esses dois elementos. Aqui no caso, eu tenho a palavra amor sendo comparada com a palavra flor. No segundo balão, eu tenho novamente a palavra flor, aliás, desculpa, a palavra amor, e ela está sendo comparada agora com a palavra motor. E novamente aparece aqui a palavra como, né, que é uma conjunção comparativa, você vai utilizar para poder fazer essa comparação entre esses dois elementos aí, certo? Então, aqui neste quadrinho, nessa tirinha, está sendo utilizada a figura de linguagem comparação, certo? No outro exemplo, onde está escrito o amor é uma flor roxa que nasce no coração do trouxa. Aqui eu não tenho uma comparação, porque não existe nenhuma palavra que marque esse processo de comparação. E sim, o verbo ele está fazendo o contrário, ele está afirmando que o amor
é uma flor, ou seja, ele passou do significado literal da palavra amor para um significado no sentido figurado, ou seja, ele está dizendo agora que este sentimento, que esse substantivo abstrato é uma flor. Então, quando há essa mudança do sentido literal para o sentido figurado, você está utilizando aí ou nota-se a presença da figura de linguagem metáfora. Então aqui eu tenho uma metáfora, correto? Então vamos para o próximo. Aqui eu tenho um quadrinho, né? Para quem não conhece, esse aqui é o Bidu, esse aqui é o Franjinha, que é o dono dele, etc e tal. Você vai perceber aqui que eu tenho um arbusto e o arbusto, por estes balões que estão aqui, está conversando com o cachorro. Está dizendo: odeio sopa, eu detesto sopa, não suporto sopa e o pior, continuo me dando sopa. Então, esta atitude, esta situação em que o arbusto está falando, eu tenho aqui uma prosopopeia, ou a personificação, pois foi atribuído a um ser inanimado e racional a atitude própria do ser humano, que seria a fala. Então aqui eu tenho uma prosopopeia, correto? No próximo, aqui nessa tirinha, você vai verificar a partir da leitura, né? Vamos ler aqui rapidinho. Sabe, Adão, tudo precisa de um contraponto. Para existir um positivo, tem de haver um negativo. Para existir o um, tem que existir o menos um. Sem o mal, como saberíamos o que é o bem? O que seria da paz sem a guerra? E o gurizinho, o que seria do John sem a Yoko. Para quem não tem essa referência, esse John é o John Lennon e essa Yoko é a Yoko Ono, esposa dele. Então aqui está sendo trabalhado, dentro dessa intenção de falar sobre se precisar do contraponto, palavras opostas. Então eu tenho positivo e negativo, um menos um, mal e bem, paz, guerra e, né, pelo sentido por trás aqui das palavras, o John e a Yoko. Então aqui eu tenho a antítese, por estar trabalhando literalmente com palavras de sentido oposto para chegar aí numa determinada intenção. Então, palavras com sentido oposto, né, palavras opostas, você tem aí a figura de linguagem chamada antítese. Próximo exemplo. Bem, aqui, né, temos a senhorinha aqui, revoltada não, assustadíssima, e o rapaz fala: já li o Machado de Assis, agora quero devolvê-lo. Aí ele está aqui segurando o escritor e a mulher aqui transtornada dizendo: ressuscitou? Por que que ela fez isso? Quando se lê aqui esse balãozinho na íntegra, quem quiser, né, levar na ponta do lápis vai interpretar que o rapaz está dizendo que ele leu a pessoa física do Machado de Assis. Mas nós sabemos que ele quer dizer que ele leu foi uma obra, ou seja, um livro, digamos assim. Ele não leu a pessoa. Quando tem essa troca de palavras ou expressões correlacionadas, você está utilizando aí a figura de linguagem chamada metonímia. E como eu expliquei, a metonímia ela tem vários casos em que ela acontece. Nesse aqui é quando você troca o autor pela obra. Outro caso bastante utilizado, no caso da metonímia, é a troca do produto pela marca. Então, digamos, quando você fala, vou tomar um Danone. Danone é a marca. Você vai tomar o iogurte. Eu vou beber Nescau, vou fazer um Nescau. Você não vai fazer o Nescau, Nescau é a marca. Você vai fazer um achocolatado. E assim por diante. Eu vou comer um prato de alguma coisa. Você não vai comer o prato, você vai comer a refeição que está no prato e assim por diante. Então, quando você verificar essa troca de palavras correlacionadas, você tem aí um caso de metonímia, certo? E o paradoxo, né, que é aquela coisa inimaginável, misteriosa, né, que deixa a pessoa pensativa até o cérebro doer, você vai estar utilizando aí as ideias opostas para chegar numa situação
lógica, né? Com uma determinada lógica. Então você verifica aí na gravura o tomate, né? E uma sombra maléfica. E no título você verifica o paradoxo dos vegetais, os perigos ocultos em alimentos saudáveis que causam doenças e ganho de peso. Então, se você levar na ponta do lápis a palavra saudável, ela não pode ser perigosa. Só que aqui, nesse paradoxo, está sendo exposta aí as duas ideias de uma coisa saudável sendo perigosa. E claro que isso vai ter alguma lógica que vai ser explicada no decorrer aí dessa reportagem ou desse assunto científico. Então, quando você verificar essas ideias opostas sendo trabalhadas para uma questão lógica, ou seja, uma correlação que elas possam ter, você vai ter a figura de linguagem chamada paradoxo, certo? Vamos aqui ao final da nossa aula. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Nós tratamos aí das figuras de linguagem, algumas delas, vimos os conceitos, estruturas e exemplos práticos. Se ficou alguma dúvida, se eu me equivoquei em algo, você queira acrescentar para a melhora do nosso canal, das nossas aulas, comentem aí. Né, para quem está chegando agora, se inscreve, ativa o sininho e compartilha aí para os colegas. Muito obrigado, fiquem em casa, se cuidem, fiquem em casa quem pode, né? Se cuidem aí e até a próxima aula. Um abração do professor Juraci e até a próxima. Tchau, tchau.